A editora Devir anunciou o lançamento em 2021 do mangá Guiô, de Junji Ito. É o terceiro mangá dele que sai no Brasil. O primeiro foi o Uzumaki, que saiu originalmente pela Conrad e depois pela editora Devir. Eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui nos cards. O segundo foi Fragmentos do Horror, saiu pela editora Darkside, é uma coletânea de histórias curtas. E agora é a vez de Guiô. Guiô saiu originalmente no Japão entre 2001 e 2002. E como todo mangá do Junji Ito, né, pelo menos quase todo mangá, é uma história de horror. Né? Assim, aqui vocês vão ter horror gráfico, pesado, e uma narrativa do desamparo. Né? Uma coisa que é interessante é que mesmo Guiô não sendo uma história sobre espirais, como o Uzumaki é, a narrativa do Junji Ito é sempre espiralada, ou seja, conforme a história avança, a gente vai percebendo o desalento, né? A gente vai tendo a sensação assim muito crescente de que não tem como aquilo mais voltar atrás, ou seja, o horror só cresce. Né? Quando você diz assim, não tem como piorar, piora, mas não tem mais como piorar, piora. Né? As perspectivas de saída, de solução vão diminuindo, diminuindo, e os personagens só recai aos personagens, e a nós como leitores, apenas um enorme desamparo. Isso, Junji Ito, ele é muito bom. Porém, eu vou comentar mais para frente se Guiô é bom, porque já digo de antemão, ele não é Uzumaki. Mas para falar disso, eu preciso comentar outras coisas, tá? Para poder responder isso, eu preciso falar para vocês, tocar em alguns pontos. Primeiro, bom, falar da sinopse, né? Assim, ó, já adianto de cara. Falar da sinopse de Guiô sem dar spoiler, tentando assim dar uma sinopse bem neutra, vai ficar bem tosco, tá? Mas vamos lá. Guiô é sobre o quê? Guiô é sobre peixes mortos e podres com pernas mecânicas invadindo a Terra. É isso aí, tá? Tem gente que vai dizer assim, pô, mas isso é legal pra caramba, é trashzeira assim, ok, né? Mas assim, ó, não é só isso, né? O Junji Ito é dessa linhagem de artistas, de autores do horror, que utilizam do horror para conseguir falar sobre a realidade social, para conseguir, inclusive, produzir críticas, e críticas muitas vezes bastante expressas sobre N assuntos, sobre N questões. Aqui, em Guiô, ele não nem disfarça. O que ele está descendo além? E agora vem um pouco, os spoilers vão ser mais fortes. Ele está descendo além no imperialismo japonês. Nesse imperialismo ali da Segunda Guerra Mundial, mas que governou, né, o Japão ali nesse período, mas que sobrevive na sociedade japonesa enquanto valor, mais ou menos, né? Assim, atualmente eu diria que mais. E isso a gente vai descobrindo por quê. Esses peixes podres com pernas, porque assim, você já deve ter sacado que é o seguinte, assim, ó, conforme a história vai avançando, a gente vai descobrindo o seguinte, essas pernas mecânicas, elas não precisam dos peixes, elas dependem dos peixes podres para se locomover, mas no momento que os peixes acabam se decompondo por completo, elas precisam de algum outro organismo. Então é óbvio que vai chegar um momento que, ao longo da história, a gente vai ver eles usando seres humanos, né? Então, os seres humanos depois são empregados como combustível, de certa maneira, para essas máquinas. E o que são essas máquinas? O que está rolando, né? Bom, a gente descobre que os japoneses, ali durante a Segunda Guerra, o regime, descobriu um tipo de germe que produz um gás terrível, fétido, um fedorão, que sai pela boca e pelo ânus. E o Junji desenha isso mesmo, assim, as pessoas vão inchando e vai saindo 2 jatos de ar pela boca e pelo fiofó, né? E tal. E esse gás fétido de um fedor de morte, ele por sua vez também é contagioso, né? Ele tá no ar, esse germe. Bom, esse germe, ele por si só,
ele não consegue fazer muita coisa, assim, tipo, ele contamina quem está por perto, mas assim, ele muito rapidamente deteriora qualquer organismo vivo que ele tem contato. Daí que eles começam a criar, o cientista começa a criar essas pernas, cria um mecanismo que no momento em que entra em contato com, que são perninhas com uma espécie de bocal em cima, no momento que essas perninhas com esse bocal em cima entram em contato com alguma matéria contaminada, algum organismo vivo ou recém-morto, que seja, contaminado com esse germe, ela passa a se mover, né? Passa a atacar. Bem, eles acharam essa ideia, mesmo o governo japonês achou isso, mesmo o Império Japonês achou essa ideia meio maluca ali, mas eles estavam perdendo a guerra, toparam fazer, bolaram isso. Só que o navio que tinha os protótipos foi atacado pelos americanos, naufragou e aquilo ali se perdeu no mar. Por isso que reaparece só nos anos 2000. Bem, já está aí, né? Ou seja, já está aí posto qual é o grande problema dessa maldição aqui, dessa monstruosidade que aparece, né? Tá por trás todo um esforço de guerra, de criar essas máquinas de destruição. Mas uma coisa que o Junji Ito vai adensando, e é uma coisa típica do Junji Ito, é que a gente vai descobrindo que esse gás e tudo, esse fedor de morte, que a história toda vai inclusive atormentando os personagens, que eles falam, meu Deus, que fedor que não, que terrível, que esse fedor que não passa. A gente vai depois descobrindo que esse fedor, e isso é uma das coisas que daí já começam os problemas do mangá, porque ele deixa muita coisa solta. Esse fedor são as almas dos prisioneiros, são as almas dos soldados, são as almas dos mortos que estão sendo aprisionadas como forma de motor dessas engrenagens. Então, assim, aí tu fica assim, tá, mas peraí, como assim? Né? Pois é, esse como assim, eu também fico. Tá? Alguns vão dizer assim, não, mas tem explicação e tal, mas assim, ó, toda explicação é meio forçada, inclusive tem um personagem na história mais pro fim que fala mesmo isso, né? Não tá meio forçado isso, parece que é o Junji Ito mesmo reconhecendo que ele tá começando a botar muitas coisas em cena e ele tá tendo uma certa dificuldade de conciliá-la. Assim, ó, Guiô, eu tentei buscar informação para descobrir se ele foi cancelado ou se ele teve que terminar abruptamente, porque assim, ó, gente, ele termina meio brusco, ele tem algumas subtramas. Primeiro assim, ó, ele é um mangá de muitas coincidências, tá? A primeira grande coincidência é o protagonista ser sobrinho de um cientista que por sua vez é filho de de outro cientista que trabalhou no desenvolvimento dessas máquinas. Então, assim, tu descobre tudo muito fácil, só com um contando para o outro o que aconteceu, e aí tu fala, tá, então esse é o mistério da história. É preguiçoso esse tipo de alternativa, né? Agora, junto disso, outro grande problema do Kyo são as subtramas, que ficam, algumas subtramas são colocadas e termina assim bruscamente, sabe? Assim, tem um finalzinho ali, mas é um desfecho assim bem mais ou menos. Então, é um mangá que, em termos de roteiro, não é primoroso nem um pouco como o Uzumaki. Pelo contrário, ele é bastante inferior, né? O desenvolvimento dos personagens também é bastante inferior. Então, assim, é um trabalho, podemos dizer, menor do Junji Ito. Mas, ainda assim, tem cenas fantásticas, tá? A cena dos peixes invadindo a terra, tubarões andando pela terra, né? Você olha para a rua e tem um tubarão com pernas mecânicas correndo atrás de ti, tentando te trancar em casa, que é o tubarão forçando a entrar dentro de casa. Ou quando o protagonista vai para a rua e vê uma série de seres humanos amontoados, já transformados em sei lá o que aquilo, né? Entubados em cima dessas pernas mecânicas, ou seja, alimentando essas pernas mecânicas. Ou seja, o Junji Ito, ele cria essas imagens e essas imagens são muito impactantes, né? Então, por isso, esse mangá vale muito a pena. Então, assim, fica aqui a recomendação que vocês tenham acesso a ele e que outros trabalhos do Junji Ito, eu acho que tem trabalhos que são melhores, que os trabalhos talvez mais, enfim, mais sofisticados dele, assim, tanto em termos de enredo como em termos de desenho, cheguem aqui no Brasil. Certo? É isso, gente. Segue a gente aqui, segue lá no Instagram, @sarjeta. Valeu!